Voltando aqui, eu quero falar um pouco mais e mostrar um pouquinho mais sobre alguns códigos que eu desenvolvi aqui, tá bem? Só de fato para a gente conseguir explicar um pouco melhor o que a gente fez. Por exemplo, no padrão repository, é, eu vou focar aqui de fato no repository em si, tá bem? Por exemplo, como eu mostrei lá, a gente tem uma interface, a user repository, onde nós temos o find by ID, o find all, o save, o delete. É importante ressaltar quando você vai fazer um projeto, você separa, tá? Você coloca isso aqui em um arquivo e a implementação em outro. Mas como esse aqui era só título de informar e mostrar, eu coloquei tudo junto. E aí você vai ter uma implementação concreta trazendo para o Postgres, né? Então você vai ter, por exemplo, User Repository Postgres implementando o iUser Repository, né? Então a gente precisa ter um find by ID, find all. Então, olha, quando você vai dar um save, você pega aqui o user, insert into e aí passa o usuário que você está passando. Aqui o delete você dá, então essa camada, né, no caso essa parte, o user repository, ele está fazendo a implementação. Lembra que a gente falou que uma das melhorias é você ter aqui, ó, todos os comandos SQL em um lugar só, que é justamente nesse arquivo. Então, olha, se eu precisar mudar aqui um SQL, é só vir aqui e mudar. Eu não preciso ir num arquivo que é gigantão e alterar ele em muitos pontos. E aqui, ó, você vai ter um serviço que ele desconhece o banco. Então, olha, esse serviço ele tem uma função que é um get user e olha que interessante. Ele tem aqui o que ele está chamando o find by ID do repo, né, que é justamente esse daqui. E ele não porque no caso a gente vai ter uma classe que vai estar chamando aqui as funções. Ele não está preocupado com a conexão, ele não está preocupado com qual banco ele está utilizando. Então, isso aqui ele vai estar desconhecendo o banco. Então, ele vai estar fazendo o quê? Ele tem um desacoplamento. Bom, quando falamos agora do Data Mapper, lembrando, o Data Mapper ele vai ser responsável pela tradução de um objeto para uma tabela em si, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um Product Mapper, que é um produto que ele vai traduzir um produto para produtos, né? Para a tabela produtos. Então, você vai ter aqui um objeto chamado produto, onde você vai ter o ID e o name e o preço, e o Product Mapper, que ele vai ter as funções como por exemplo o insert, onde ele vai estar inserindo no banco na tabela produtos as colunas name e preço, respectivamente, o product.name e o product.price. E isso daqui, como por exemplo no find by ID, né? Então ele faz um mapeamento também em consultas, entre outros, por exemplo, map to entity, né? Então você está pegando um coisa que e trazendo, no caso você está pegando um arrows e trazendo para um produto, né? Para fazer um caminho inverso e assim por diante. Bom, e por fim, nós temos o SQRS, né? Que aí você vai ter uma interface de leitura. Aí, por exemplo, ó, aqui a gente está fazendo o quê? Está fazendo a integração com o repository, né? Então você vai, por exemplo, ter aqui um order, né? Onde ele vai ter o método estático um create, né? Onde ele vai estar ali criando, né? E, enfim, ó, você bota o status new, create at, então ele está conectando ali no banco e você vai ter um DTO, por exemplo. Então, é uma camada que ela é maior, né? Então, e aí a gente vem para o que a gente vem estudando, que é o que? O command. Create Order Command. Note que Create Order Command ele vai ter uma função assíncrona, que ele é um handle, onde ele vai estar chamando a função no repositório, a função save, que é a função que está armazenando no nosso banco, né? Uma função aqui, ó, que tem o user repository, ele tem uma função aqui, um contrato de save, e ele está fazendo justamente chamando essa função de salvar isso. Então, o create order command handle é a classe responsável ali para gerenciar os commands, né? Gerenciar o insert, o save, o update, o delete, enfim. E quando a gente tem já a gente tem carries, né? Então, por exemplo, get order by customers carries handle. Então a gente tá fazendo uma busca no banco, né? Fazendo um select e ainda trazendo o where, né? Onde está lidando aqui e lidando justamente tem uma camada que está responsável pelas carries, né? Então, a gente tem uma separação. E como eu falei, eu coloquei tudo aqui junto, mas pode ser separado e é melhor que seja separado para que a manutenção e o que a gente estudou anteriormente seja feito de uma forma mais eficaz. Obrigado.